Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Marcos, sou professor de matemática, e o vídeo de hoje aqui eu vou trazer uma questãozinha do primeiro simulado SAS Enem de matemática. É um simulado muito bom para quem vai prestar o Enem, para estudar por ele, eu acho ele fantástico, tá? Mas antes de resolver essa questão, peço aí se você se inscrever no canal, dar o joinha, compartilhar esse vídeo para chegar na galera aí que está estudando matemática, quer tirar suas dúvidas, eu vou estar trazendo bastante conteúdo aí para vocês. Beleza? Vamos lá para a questão então? Então a questão é 139, ele fala assim, ó, uma gráfica disponibiliza aos seus clientes o seguinte quadro, em que estão indicados os preços unitários cobrados para impressões de folders, de acordo com a quantidade que for impressa. Então aqui, ó, quantidade de impressões. Até a centésima impressão, o preço unitário da impressão é 1,50. Tá lá, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, até a centésima vai pagar 1,50. E a partir da centésima primeira, você vai pagar 1,30, certo? Então, para você pagar 1,30, você vai ter que ter, né, feito a impressão lá de 100, pelo menos, tá? E a gente tem que tomar uma série de cuidados aqui, ó. Qual é o gráfico que melhor representa o valor a ser pago pelo cliente em função da quantidade de folders impressos? Bom, o cuidado é o seguinte, tá? A quantidade de impressões, tá aqui, ó, no eixo das abscissas aqui. O domínio dessa função, você tem que tomar cuidado, tá? Impressão é uma, duas, três, quatro, cinco, seis impressões, tá? Não tem entre uma e duas impressões, não tem nada aqui no meio, tá? Então a gente já leva a concluir que o domínio aqui dos números do domínio, os números naturais ou os inteiros não negativos, tá? Então essa é a primeira observação. Daqui você já tem que tirar a conclusão seguinte: esse gráfico não pode ter linha contínua, tá certo? Não pode ser esse, não pode ser esse gráfico e não pode ser esse gráfico aqui, tá? Por quê? Esses gráficos estão admitindo a seguinte situação. Por exemplo, você vai imprimir aqui 2,5 impressões. Isso não pode acontecer nessa situação, tá? Ou é uma, ou são duas, ou são três, ou são quatro, ou são cinco impressões e assim por diante. Daqui a gente só tira ou é esse aqui, tá? Então aqui já poderia eliminar três alternativas aqui na questão. Agora, qual que é? A A ou a B? Para a gente entender o que está acontecendo aqui, eu vou colocar uma tabelinha só para a gente ver o que está acontecendo, tá? Bom, se você fizer uma impressão, vou colocar aqui a quantidade, vou chamar de Q aqui a quantidade e o preço que você vai pagar. Por exemplo, se você lá pedir uma impressão, você vai pagar 1,50. Duas impressões, você vai fazer 1,50 vezes 2. Tá, não vou colocar o valor aqui, só para a gente ver o raciocínio que está por trás. Três impressões, 1,50 vezes 3. Aí chega lá na centésima impressão, você tem 1,50 vezes 100. Agora que vem a situação que tem que tomar cuidado. A partir da centésima primeira, o que acontece? Além de você ter pedido a impressão das 100 anteriores, para você pagar 1,30, você vai ter que ter pelo menos pedido a impressão de 100, tá? Ou seja, você vai pagar 1,50 vezes 100 mais 1,30 vezes 1. Só que tem que tomar cuidado com esse 1 aqui. Esse 1 não é de uma impressão, tá? Porque se fosse uma impressão, você teria pago 1,50. Esse 1 que está aqui é o seguinte: você está na centésima primeira e está tirando 100 anteriores que você já pagou 1,50, tá? Certo? Para que eu estou fazendo isso? Para aparecer aqui o elemento do domínio aqui da função 101. Lá, 102 impressões, o que acontece? Está pagando lá 1,50 vezes 100 mais 1,30 vezes 2.
Mas esse 2 é da onde? Esse 100 é da onde? Então, esse 2 aqui acontece que é de 102 impressões, tirando as 100 que já estão aqui, certo? Daí, se você continuar o raciocínio aqui, para x impressões, qual que vai ser o valor? O preço vai ser 1,50 vezes 100 mais 1,30 vezes x menos 100. Tá aqui, ó, 101, 101, 102, 102, x e x. E ajeitando essa expressão aqui, que eu vou chamar do preço lá que vai ser pago, vai ser aqui, ó, 1,50 vezes 100, mais, fazendo a distributiva aqui, ó, 1,30 vezes x, 1,30x, positivo com negativo, negativo, 1,30 vezes 100. Daqui a gente tira aqui, ó, 1,50 vezes 100 é 150, mais 1,30 vezes x, menos 1,30 vezes 100, 130. E, portanto, o P de x vai ser 1,30x, o 150 menos 130 dá mais 20. Isso aqui, essa expressão, ela vai funcionar para quando x for maior do que 100. E nós temos a expressão P de x é igual a 1,50x quando o x for o número entre 0 e for de 0 até 100. Lembrando que o x ele pertence a esse conjunto aqui, tá? Ou você pode colocar o conjunto dos números naturais, ou o x pertence ao conjunto dos inteiros não negativos, tá? Certo? Tá? Então tem que lembrar que o x aqui é a quantidade de impressões, representa a quantidade de impressões, então a gente tem essa situação aqui, tá? Beleza? Então vamos ver qual que é o gráfico que representa a nossa situação, tá? Vou apagar aqui essa tabela só para a gente analisar lá qual que é o nosso gráfico. Esse gráfico aqui ele é formado por duas sentenças. Lembrando que, só para reforçar as ideias aqui, tanto essa expressão quanto essa expressão representam gráficos de pontos alinhados, tá? São gráficos de funções afins que o domínio ele está restrito ao conjunto dos números reais, tá? Dos números naturais, perdão. E o contradomínio lá, nesse caso, a gente está tendo, né, subconjuntos dos números reais. Tá? O preço aqui ele está contido no conjunto dos números reais. Tá? Se a gente for analisar lá, o contradomínio está nos racionais. Tá? É um subconjunto dos números reais, aí, certo? Qual que é a conclusão? A conclusão é a seguinte. Ó, de 0 até 100 impressões, nós temos esse gráfico aqui, ó, 1,50 vezes x. E a partir de 100, tem esse 1,30x mais 20. O que acontece? A gente concluiu que é o A ou o B. Tá? Então, se a gente for analisar aqui, ó, na onde tem a quebra aqui das sentenças, está bem aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó, até 100, ah lá, para 100, está dando 150. E a partir da centésima primeira, ele já vai pegar essa expressão aqui. Tá vendo a inclinação aqui, ó,
desse alinhamento é menor do que esse aqui, ó, tá? Portanto, o gráfico aí é do item A. Por que que não pode ser o do B? Porque o do B, ó, ele está trazendo o seguinte, que ao pegar 100 impressões, você está pagando um valor aqui um pouquinho abaixo, e o mesmo 100 você está pagando 150, tá? Ele está dizendo aqui pelo gráfico que nessa faixa aqui, ele está incluindo as duas bolinhas aqui, ó, os dois pontinhos aqui. Ou seja, de 100, você está pagando um valor menor e o mesmo 100 está pagando um valor maior de acordo com o gráfico. Isso não pode acontecer, tá? Tá visualmente aqui, isso aqui nem representa uma função, porque pelo jeito aqui eu estou reparando que os dois pontinhos estão no mesmo elemento do domínio, então ele está dando duas imagens distintas, tá? Então aqui a alternativa é A, certo? Então essa é a conclusão. Como eu falei, por que que não pode ser a C, a D, a E? Porque esses gráficos representam linhas contínuas. Tá vendo que o C aqui, ó, ele é bem parecido com o A, só que todas as linhas aqui estão contínuas. Por exemplo, ele está supondo nesse gráfico que você pode que o X, a quantidade de impressões, poderia ser, por exemplo, 1,35. Não pode acontecer isso, tá? O domínio aqui são números inteiros não negativos, ou conjunto dos números naturais, como você quiser. Então, esse gráfico não pode ser, tá? Aqui tem uma linha reta toda contínua, né? Como se fosse uma sentença só. Ainda além desse gráfico ter essa linha contínua, tem esse rebaixo aqui. Aqui é um decrescimento da função, tá? Essa função não vai ser decrescente em nenhum momento, tá? Tem um decrescimento aqui e assim por diante, além da linha contínua. Então, alternativa A nesse caso, certo? Galera, então esse foi o vídeo dessa questão do simulado do SAS, o primeiro simulado SAS 2023 do Enem. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Se puder, se inscreva aí no canal, dê o joinha, compartilhe o vídeo com a galera que está estudando aí, que eu vou trazer outras questões desse simulado para vocês, tá bom? Espero aí que todos estejam bem. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu!